Olha, percebendo. tem como você ver, tem como você olhar, né? Entendi. Perceber, tem como você assistir em alguns lugares, né? Ver a reação do público ali, a interação do público. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a forma como você se conecta, tem uma frase que fala, né? Que é clichê. A primeira impressão é a que fica. E eu costumo dizer assim, essa frase é tão verdade que a verdade, ela pode passar anos e anos e anos e ela nunca deixa de ser uma verdade. É por isso que essa frase, ela perdura por muitos anos. Ela virou uma frase clichê. A primeira impressão é que fica, porque isso realmente é uma verdade. Se a gente for traduzir isso para o ponto de vista da neurociência, quando alguém conta uma história que de fato ela não viveu, que de fato não aconteceu com ela, a energia que ela emprega para poder falar denuncia que aquele fato é uma mentira. As pessoas falam assim, uma verdade contada várias vezes, uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Mentira. Mais cedo ou mais tarde, a mentira ela vai aparecer, ela vai vir à tona. A mentira ela não se perdura por longo tempo. Em algum momento vão descobrir. Agora, a verdade não, a verdade é perpétua. Quem pode negar e contestar um fato do que de fato aconteceu? Não tem como. Só que, olha que louco isso, a nossa fisiologia, nosso processo químico mental, quando a gente viveu algo, nós provocamos uma emoção através do pensamento, as nossas memórias, nós somos as nossas memórias. Quando nós lembramos de um fato que aconteceu com a gente, automaticamente, aquela memória vai provocar uma reação química no nosso cérebro. Ela provoca uma reação química no seu cérebro, o seu cérebro manda o comando para o seu corpo, é como se você estivesse vivendo aquela emoção agora. Então, quando você vive aquela emoção agora, você fala com o lado direito do cérebro. E o lado direito do cérebro é responsável pelas emoções. Você não fala com o lado esquerdo. Qual é o lado esquerdo? O lado esquerdo é da razão. Você pode perceber que quando alguém ele vai contar uma história do que aconteceu para ele vai acessar a memória de passado e de sentimento. Ele vai olhar para o lado direito. Agora, quando alguém está processando a imaginação ela tem a ver com criação. Ela está criando algo. Então, ela vai olhar para o lado esquerdo e para cima. Ela está criando, ela não está imaginando. Por mais que você não seja um exímio leitor de linguagem corporal, no seu subconsciente, o seu subconsciente vai denunciar para você que aquilo que eu estou falando é mentira. Você vai sentir um certo desconforto naquilo que eu estou dizendo. Os clientes falam assim, parece que eu não senti confiança daquela pessoa. Exatamente. Ele não sabe explicar o porquê. De forma inconsciente, o inconsciente daquela pessoa já detectou que aquilo que ela está falando não é verdade. Mas ela não sabe explicar, então por isso que ela fica na dúvida. Mas à medida que você conhece como funciona o sistema neurofisiológico, né, do outro, você consegue identificar e saber isso, conhecer isso na essência. E por isso que acontece. E algumas pessoas elas não se conectarem com o palestrante. Por quê? Os palestrantes eles não conhecem o caminho a ser percorrido e principalmente, às vezes não sente essa verdade. Entendi. Cara, muito forte isso, hein? Então, tudo isso tem gente que pensa, né? Fala, tá todo mundo falando, palestrando, não sei o quê, pega lá o microfone e fala. Mas olha a construção que tem por detrás, né? Para que você realmente tenha aí uma eficiência no seu conteúdo. Porque realmente tem muitas pessoas que são extremamente habilidosas, né? Que tem uma mensagem para ensinar. Só que percebe que ter a mensagem não é suficiente. Porque e se eu não conseguir passar essa mensagem? Você sabe de uma coisa, cara? Isso não sou eu que estou falando. Isso aqui é estudo, são estatísticas. 93% é contexto de uma comunicação, de uma palestra, meu Deus, seja o que for, inclusive vendas. Apenas 7% é conteúdo, cara. Para não falar 7%, para não falar 7%, para não falar 0%, eu falo 7%. Nossa. Porque você precisa ter um mínimo de conteúdo, mas tudo é contexto. O que é isso aqui, ó? É um contexto. Né? O que é isso aqui que nós estamos aqui? Nós estamos de frente aqui 2 refletores aqui de LED, potentíssimo. Custou uma nota isso aqui. Né? Uma sala toda tratada com sistema de acústica, ó. Isso aqui no canto. Né? Então, é uma sala toda projetada para poder gerar um contexto
para que a gente possa produzir conteúdos aqui. Mas, em estatística, o conteúdo é o menor, quando eu tenho um bom contexto. A qualidade da câmera, a qualidade do microfone, Do áudio. o áudio, as vinhetas, né? Que são as inserções de sons que ficam no fundo, da edição, aí já vai para a parte de videomaker, os cortes. Então, o que de fato é mais relevante é o contexto. No caso do palestrante, é o lugar que ele está palestrando, no sentido de o ambiente, a acústica, o som, muito importante, equalização. Tudo isso é contexto, entende? Nossa. Então, o contexto ele é muito mais importante do que o conteúdo, todavia. Nossa, isso é muito forte. Você tá falando que eu lembrei que você foi quando você foi pra Gramado, aquela pizzaria que você foi lá. Que não é, eles não vendiam pizza, eles vendiam o contexto do ambiente. Música, isso e tal, os homens fantasiados, brincando com as crianças. As crianças devem ter amado. Agora você pergunta pro Tom, pro Roberto, o que você lê? Aquela pizzaria que nós fomos lá em Gramado, eles vão lembrar o quê? Dos personagens, do pirata que brincou com eles e tal. Então, ou seja, Não, ele nem lembra da pizza. nem lembra. Qual que é o conteúdo? É a pizza. O conteúdo é a pizza. Ele não lembra o conteúdo. Cara, ele nem sabe o que é uma pizzaria. Se perguntar pra ele... Interessante isso que você falou, porque se você perguntar pro Tom, nós fomos lá no Parque dos Piratas. Ele não vai lembrar que era uma pizzaria, não vai falar na pizzaria dos piratas. Ele vai falar, nós fomos no Parque dos Piratas. Na verdade, é uma pizzaria. Mas o contexto era o quê? O contexto de um parque de piratas. Nossa, essa é uma grande verdade, né? Você acabou de citar uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Aí você fala em produto, né? Aí tem um empresário, tem uma empresa que parece que não consegue, parece que não saiu do lugar, não sei como fazer, como vender, como que eu alavanco a minha empresa. É porque talvez está muito focado no conteúdo, não está focado no contexto. Por exemplo, você estava falando sobre a sala aqui, né? Realmente aqui é uma sala muito gostosa, até para conversar, percebe? O som aqui é gostoso, parece que é mais... Dá vontade de dormir aqui. Gostoso. Imagina você sentando com alguém que quer fechar um contrato. O cara já tem uma necessidade. E aí você já não vem cá, quero te receber na sala, serve um café para ele, uma água e tal. Todo o contexto desse ambiente aqui faz eu comprar. Ou seja, agora imagina me atender num lugar, uma barulheira, sabe? Cheio de intervenções externas. Vou conseguir tomar uma decisão, não vou conseguir acessar o meu Selfie 2, né? Então, realmente, contexto. Tá aí o segredo, que muitas empresas, elas têm sucesso, alavancam seus negócios porque vendem experiência. Inclusive, cara, o que gera autoridade é o contexto. O que gera autoridade é o contexto. Vou dar um exemplo. Você vai fechar um contrato de uma propriedade de milhões. Você vende imóvel de algum exemplo. Você vai vender imóvel de alto padrão. Aí você vai tratar com clientes público A. Né? Sim ou não? Sim. Então, aí você vai levar esse cara pro teu escritório, pra tua empresa, aí você chega e leva esse cara na tua empresa, no teu escritório, você coloca uma cadeirinha de madeira para ele sentar, uma mesinha de plástico, de bar, tô dando um exemplo, não precisa. Uma mesa simples, num escritório simples, de taco, Então assim... um ambiente empoeirado, por mais que ele saiba que você é milionário, que você tem muito dinheiro, mas você atender ele num lugar desse não é compatível com a expectativa que ele tem de um imóvel de alto padrão. Agora, se ele chegar em um lugar, não é o que você fala para ele, não é ele saber que você é milionário, não, é o contexto que ele está introduzido de uma forma geral, ele tem que denunciar a expectativa que o cliente espera. Então, assim, a autoridade ela vem por você gerar contextos correspondente à expectativa do cliente. O conteúdo é o mínimo. Meu Deus. O cliente ele compra primeiro o contexto, depois o conteúdo. Adianta você sentar com a frente do cara, essa casa tem 7 quartos, tem hidromassagem, tem banheiro, Não adianta tem isso. nada. Zero. Ele não vai acreditar no que você fala, ele vai acreditar no que os olhos dele vê. Olha. O que você fala não quer dizer nada. As pessoas acreditam no que você faz, no que você é, no que elas enxergam, no que elas conseguem ver. Elas tendem a reconhecer e tomar como verdade aquilo que primeiro os olhos dela viram e a partir daquilo que elas já definiram como opinião formada, aí sim ela vai formar uma opinião baseada na aceitação ou na rejeição da primeira impressão que ela teve. Por isso que tem pessoas que às vezes você... agora já para o âmbito de comportamento pessoal, tem pessoas que você às vezes não gosta de cara e tem pessoas que você gosta de cara. Vou dar um exemplo. Você é meu amigo. Aí eu digo pra você,
cara, vai chegar um cara daqui a pouco aqui no podcast, você não conhece ele não, é o fulano. Cara, o cara é insuportável, arrogante. Você não tem noção. Às vezes o cara nem é isso, velho. Pra mim, talvez eu tive uma experiência negativa com ele, mas ele não é essa pessoa. Muita gente gosta dele. Quando ele chegar aqui, você já formou uma opinião a respeito dele. Por quê? Porque eu sou uma autoridade pra você, porque nós temos um vínculo, uma amizade. Aquilo que eu falo pra você tem relevância. Então você já formou uma opinião, você já construiu um padrão de pensamento acerca daquela pessoa. Quando ela chega aqui, cara, ela pode ser a melhor pessoa. Ela pode ser o cara extraordinário, fazer você rir aqui, fazer eu rir aqui, que na primeira oportunidade que ele dá um vacilo aqui, você falou, tá vendo? É isso mesmo. Demorou. Uma oportunidade demorou para esse cara se revelar. Você não vai conseguir enxergar pontos positivos. Você até vai enxergar, mas um negativo que ele tiver vai desconstruir todo o positivo que você pensou que ele tinha. Olha o poder da construção de pensamento, cara. Olha o poder do contexto. Por que você enxerga ele assim? Porque houve um contexto primeiro. Qual que foi o contexto que te fez enxergar ele assim? O contexto de que você ouviu uma autoridade, que no caso sou eu, que tenho amizade com você, e a partir disso você definiu um padrão de pensamento acerca daquela pessoa. Contexto não corresponde ao conteúdo. Muito sério isso, hein? Criar contextos. A experiência de um carro. Eu lembro quando eu peguei esse novo carro meu, bom, eu não sei se ela entende disso, de contexto, mas se ela não entende, rapaz... Falou pra mim assim, Charles, ó, seu carro o meu carro estragou, o anterior. Estragou, tava lá na concessionária. Ela falou, faz o seguinte, ela não falou do preço do carro, desse carro que eu tenho hoje, não falou nada. Falou, faz o seguinte, você tem que buscar sua esposa, não tem? Pode ir com esse carro aqui, vai lá buscar ela. Aí eu fui dirigindo. O fato de eu estar aí dirigindo esse carro, busquei minha esposa, peguei ela falou, nossa, que carro legal, teto solar, a experiência de dirigir. Eu comprei o carro. Ou seja, eu troquei de carro, eu não ia trocar, não tinha essa pretensão. Só que ela gerou um contexto de me fazer buscar a minha esposa. E foi tão legal, porque assim, é uma rotina minha, buscar ela todos os dias. Então ela conseguiu, de uma forma muito, assim, foi muito expert. Não sei se foi proposital ou não, mas ela introduziu na minha realidade uma ferramenta ao qual ela vende, porque a minha realidade era buscar ela todos os dias no trabalho. Ela falou assim, não, então você vai buscar, isso que você faz todos os dias, você vai buscar com esse carro. Isso é contexto. E aí eu comprei. A partir daquele dia, eu nunca mais saí do carro, tô até hoje. Porque você começou, pra você ver o quanto que o contexto é tão importante. Você não comprou, ali naquela hora você não estava olhando a característica do carro. Não. Você não estava olhando o consumo do carro. Você não viu nada disso. Nada, viu? nada. Nada disso. Nada. O que você olhou ali naquela hora? Você olhou o contexto. Você começou a se imaginar de carro novo, você fazendo aquilo que você já fazia, no contexto que você já estava inserido, uma nova realidade, através da aquisição de um carro novo. Entende que o contexto ele é muito mais importante do que o conteúdo? Nossa, muito Talvez poderia ser qualquer carro. Talvez a altura. Né? O que é? Um SUV, né, que você tem? Uma Tracker. É uma Tracker, um SUV. Talvez poderia ser de uma outra marca, mas se você tivesse parado numa outra concessionária, a vendedor que fosse te vender tivesse te inserido no mesmo contexto, talvez você teria saído dali também com um carro de outra marca. Por quê? Você não comprou a marca, você comprou o contexto. A experiência. Eu me senti muito confortável de buscar minha esposa, que eu faço todos os dias, mas buscar ela com conforto diferente, com um teto solar, com a direção muito mais levinha, sabe? O fato de eu estar naquele carro, nossa, realmente. Então a gente precisa entender muito isso, hein? Assim, a empresa entender isso, acabou. Vende qualquer produto. Hoje em dia, nós começamos falando de palestra, já estamos em vendas aqui, né? Então, assim, hoje em dia as empresas elas precisam de entender isso, cara. Muitas estão virando a chave já, porque elas estão presas muito naquela visãozinha ainda arcaica, sabe? De falar muito sobre fundamentos superficiais. Por exemplo, hoje, rapport, né? O que é rapport? Pô, gerar uma conexão. Né? Essas técnicas que são superficiais e que elas não ajudam você a entender numa profundidade. Talvez você enche os seus funcionários de conteúdo, de vendas, eles se tornam obesos de conteúdo, mas definitivamente pessoas que não paralisadas, estáticas, que não conseguem aplicar aquilo que aprende. Tem muita informação, mas não consegue, porque não consegue encontrar um significado para poder aplicar aquilo ali. Sim. Entende? Pô, porque eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer, mas por que eu tenho que... As pessoas têm que enxergar significado para poder fazer o que precisa ser feito. Se não fizer sentido, as pessoas não vão fazer.
Você vai falar de espelhamento, ó, uma técnica de espelhamento, é uma técnica muito usada em vendas. Pô, quando você espelha o comportamento de uma pessoa, você está assim, né, com a mão no queixo. Então, quando você espelha o comportamento da pessoa, a tendência é que a pessoa ela se abra melhor para um diálogo, ela se sinta mais confortável, né? Tá, mas alguém está ouvindo isso aí, mas vai perguntar por quê? Eu mesmo me perguntei muito isso, por que que eu devo acreditar nisso? Embora faça sentido, a pessoa que está me falando, ela tem autoridade, ó, vamos entrar no conteúdo, ela tem autoridade, ela conhece muito sobre conteúdo, ela tem muito conteúdo, ela tem autoridade porque ela é um case de vendas, tem autoridade, mas por que que eu devo acreditar nisso? Ainda fica sempre aquela incógnita. E às vezes as pessoas pensam que acreditam, porque às vezes ela vê o player ministrando algo, ministrando um treinamento, e por ele ter uma outra relevância, autoridade, as pessoas se sabotam pensando que estão acreditando naquilo, que estão tomando aquilo como verdade realmente. Eu já fui assim. Pô, esse cara é uma inspiração para mim. Nossa, que legal isso que esse cara está falando. Mas na hora de aplicar, eu não consegui aplicar. Na hora de aplicar, elas não conseguem executar, elas não conseguem fazer. Por quê? Porque elas, de fato, no seu subconsciente, elas não acreditaram. Elas acreditaram só no conteúdo. Elas acreditaram apenas no conteúdo, que o conteúdo ele é relevante, mas aquilo trazendo para a prática, trazendo para a vivência dentro do contexto dela, como que eu aplico isso no meu contexto? Entende? Tá fazendo sentido Sim. ou não? Uhum. Então, o contexto ele é muito mais importante do conteúdo. Por que eu devo acreditar no espelhamento? Peraí. Porque quando uma pessoa ela entra, ó, isso aqui já é contexto. Imagina você atendendo um cliente, seu cliente acabou de entrar e você não conhece ele. A primeira reação, que é uma reação primitiva do ser humano, é lutar ou fugir. Isso é fisiológico, tá? Isso é fisiológico. Reação primitiva do ser humano, quando eu estou de frente com outro ser humano na qual eu não conheço, as minhas memórias ancestrais, elas vão ser ativadas, isso vai provocar uma reação química no meu cérebro, que vai me despertar uma emoção, essa emoção vai me despertar um sentimento, isso é inteligência emocional, quando eu consigo dar nome para a emoção que eu estou sentindo, vai me despertar um sentimento e aquele sentimento ele vai me fazer aceitar ou não aprovar aquele início de relacionamento ali. Traduzindo de uma forma tradicional, o que é isso? É o instinto de lutar ou fugir primitivo do ser humano. Entende? Então, de forma racional, eu entendo que esse instinto primitivo me faz ter aquele desconforto quando eu estou perante uma pessoa que eu não conheço muito bem e às vezes a gente se sente um pouco desconfortável. Já sentiu assim? Sim. Quando você está perto de uma pessoa que você não se conhece, se você não Dá vontade conhece, de acabar logo para ir embora logo. acaba logo para ir embora. Quem um dia não parou perto de uma pessoa, quem um dia não teve diante de uma pessoa, de alguém que não conhece muito, tenta olhar 15 segundos no olho de uma pessoa, você não vai conseguir. Sem conhecer ela, cara. E ela também não vai conseguir. Causa desconforto de verdade. Elevador que tem que acontecer isso. Você Muito. tá no elevador sozinho, aí entra um cara, você cima. fica assim, ó. Olha pra Você baixo. fala, nossa, chega logo. Ainda Aí você fica impaciente, mexe as pernas, mexe os braços. O que é isso? Instinto primitivo. Reação, processo químico do cérebro. Instinto primitivo, lutar ou fugir. Então você fica louco para poder sair. Agora, quando você domina e conhece como funciona esses processos neurofisiológicos do corpo, o que você faz? Você aprende a dominar, você aprende a contornar. Isso é o espelhamento. O que é o espelhamento? Tem os neurônios espelhos que ele fica na parte do globo frontal, pré-frontal. Eles são responsáveis por espelhar comportamentos dos indivíduos que a gente se relaciona. É fato que quando uma pessoa conta alguma coisa chorando, o que a gente faz? A gente se compadece porque a gente se vê na pessoa. Estado de vulnerabilidade, foi o que eu falei. Aí o que a gente faz? A gente tende a chorar também. Por quê? Porque eu estou espelhando um comportamento daquela pessoa. Se a pessoa contar alguma coisa muito feliz para mim e eu me vejo nela, eu estou em estado de conexão com ela, eu vou sorrir também, porque eu vou espelhar aquele comportamento dela. Então o espelhamento, na verdade, ele não é uma repetição. A pessoa cruzou o braço, você cruza. A pessoa virou de lado, você vira de lado. E eu a vida inteira pensando que era isso. Não, o espelhamento ele é muito mais profundo que isso, cara. O espelhamento, ele consiste em você entrar num modo de estado de empatia com a pessoa. Você entrou no modo de estado de empatia com a pessoa, você consegue gerar um estado de conexão com ela. Qual que é o estado de empatia? Primeira coisa, ninguém resiste a um sorriso. Demonstrar, por que a pessoa tem esse comportamento de fugir?
Por que uma pessoa se demonstra introvertida? Porque de alguma forma, principalmente se for uma pessoa muito analítica. Pessoa analítica é aquela pessoa que ela tem ressalva com todos, né? Ela é muito segura. Então, por que uma pessoa demonstra esse tipo de comportamento? Porque ela não sabe, mas no subconsciente está acontecendo um processo neurofisiológico onde o sistema cerebral dela está denunciando para ela que ela está em perigo. Ela está em perigo. Ela só não sabe, mas ela está em perigo. Então ela tem essa reação de fugir. Mas aí quando a gente conhece quais são os mecanismos, o que a gente faz? Alguém que tomou consciência disso, quando eu estou conversando com uma pessoa introvertida, eu mostro para ela que eu não sou um perigo. Eu mostro para ela que a minha intenção com ela não é ser uma afronta. E como que eu mostro isso? O sorriso, cara. Sorriso. O sorriso é a única forma de você desarmar qualquer pessoa. Ninguém resiste a um sorriso, cara. Ninguém resiste a um semblante leve. Ninguém resiste. Você pode perceber que tem pessoas que elas... quando você conta uma conquista tua para ela, cara, você vai ver na cara, o semblante da pessoa descai. Cara, isso tá na Bíblia, é bíblico isso aí, lá no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel. Você conhece essa história? Uhum. Caim matou Abel. Quando Deus falou para Caim assim, quando a Bíblia relata, Caim matou Abel, fala assim, que Deus, ele aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim. E então descaiu o semblante de Caim. Ou seja, qual que foi o fenômeno que denunciou a insatisfação de Caim? Se ele não tinha falado nada. Deus falou assim para ele, por que o seu semblante está descaído? As pessoas denunciam as reações internas neurofisiológicas através de expressões corporais. Então é fácil. E as pessoas entendem isso, mesmo que de forma inconsciente, sem saber de forma científica isso, elas entendem. De forma inconsciente as pessoas conseguem entender. Você já conseguiu sentir isso em alguém? Sim. Você contou alguma coisa muito boa para a pessoa e uma conquista que você teve, você viu no olho dela que ela não ficou feliz com aquilo. Ela não precisou dizer nenhuma palavra, o semblante descai. Só que agora, quando de forma consciente você consegue passar isso para a pessoa que você está se relacionando, que você está feliz com a presença dela ali, que o seu semblante ele denuncia isso. Pálpebras leves, sem enrijecer. Se eu estou assim, eu estou como? Não, tô nervoso. Bravo. Irado, bravo. Se eu estou assim, o que eu estou? Em paz, sonolento, tranquilo. Sonolento. Agora, se eu estou assim... Alegre. Se eu estou assim... Curioso. Então, a nossa linguagem corporal, ela denuncia. É. E, sim, eu sou responsável pela forma como o outro reage. Às vezes as pessoas falam assim, o problema... Nossa, aquele cara ele é introvertido, aquele cara é um arrogante, aquele cara... Não, a culpa não é dele, a culpa é tua. Porque toda falta de relacionamento, todo distanciamento em relações, ela não tem a ver com o outro, ela tem a ver comigo. A partir do momento que eu me torno consciente de como cada ser humano funciona. O autoconhecimento ele existe para isso, para que a gente possa se conhecer e a partir do autoconhecimento a gente possa também entender o outro. E quando a gente passa a entender o outro, a gente tem por obrigação estabelecer relacionamentos muito mais saudáveis. Porque na essência, se eu me conheço, eu conheço o outro, porque na essência nós todos somos iguais. Quando se diz respeito à reação química, né? Ou não? Por exemplo, a mesma reação química que eu tenho, quando se fala talvez de um perigo, é a mesma que você vai ter, correto? Sim. Então, ou seja, uma vez que eu me conheço, conheço os outros. E você falou sobre reação química, que o pensamento gera uma reação química, a reação química gera um sentimento, mas eu preciso ter inteligência emocional para poder dar o nome disso. Mas a pergunta é,